Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vocês lembram a última fala minha, ou ali no finalzinho da aula, ficou alguma ponta solta, que de repente vocês ficaram pensando ao longo da semana, algum pulga atrás da orelha, querem que a gente retome algum ponto do que falamos? Foi uma pergunta que eu fiz agora. A mim tá tranquilo. Tá? Assisti agora há pouco. É? Tá tranquilo, então tá bom, graças a Deus. Não teve nem tempo de onde perder o sono, né? Foi agora. Então tá bom, né? Os demais irmãos também estão tranquilinhos? Então, vamos lá. Por enquanto, né? Daqui a pouco. Quando o começo começa bem, ou quando o início começa bem, a gente fica meio assustado, né? Mas é assim. Vamos lá, queridos. Então nós falamos na aula passada, entre outras coisas, lá no finalzinho, sobre o campo de batalha, né, que se trava muito mais na mente, no entendimento, na compreensão, né, essa batalha de argumentos, de ideias. E aí eu pontuei isso, né, que a gente tem muito essa tendência de falar como sendo a batalha espiritual sempre de uma forma mística, sempre das questões espirituais, como sendo batalha com demônios e tal. Não que não seja, mas não é isso que eu pontuei, não é isso que eu quero dar ênfase. Embora isso seja uma realidade, a gente também vai falar disso. Mas como isso é muito explorado, né, e distorcido, inclusive, eu quero primeiro, né, ir construindo essa realidade de que a principal arma de Satanás é a mentira. E se combate a mentira com a verdade de Deus, né? A gente muitas vezes sempre leva essas questões mais para o misticismo, mais para essa questão do subjetivo, no sentido dos espíritos mesmo. Mas a gente precisa entender que desde o início que Satanás desvirtua a humanidade é a partir de argumentos. Só a gente pegar o primeiro casal, né? Quando Deus disse tal coisa, ele disse, não é assim que Deus disse assim e assado. Então a gente percebe que há uma distorção daquilo que Deus declara como verdade. Volto a dizer, vou repetir isso ao longo da matéria possivelmente. Esses últimos tempos que nós estamos enfrentando, principalmente, será no campo das ideias e das leis, tá? A gente vê em Apocalipse, capítulos 17 e 18, se não me falha a memória, essa realidade de uma religião-estado, ou seja, lei, né? As leis-estado, junto com esse falso argumento, que a Bíblia chama de sofisma, que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 5, vocês lembram desse texto? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo número 5, né? Levando todo entendimento cativo à obediência a Cristo, né? Destruindo toda altivez e sofisma, argumentos falsos que se levantam contra a verdade de Deus. Então, só para a gente entender esse campo de batalha que se trava na mente das pessoas, né? Nós precisamos lembrar também que é algo recente na história da igreja, né? Da teologia, a ênfase do sobrenatural. Nós tivemos, por 1.200 anos aproximadamente, eu estou falando de história da igreja fora os 300 anos primeiros, os 3 primeiros séculos. Eu estou falando mais dessa igreja institucional a partir do Constantino, né? No ano 313 lá, onde surge a primeira denominação e a única por 1.200 anos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos hoje. Mas naquele tempo estavam inclusos os discípulos de Cristo, e muitos eram de fato, né? E aí o que acontece? Nunca foi a ênfase essa questão do sobrenatural, do extraordinário, né? Esses termos que são muito explorados hoje, muito explorados. Depois da Reforma Protestante, século XVI ali, 1517 exatamente,
houve toda uma mudança, na verdade, mundial a respeito não só da religião, porque a partir dali surge o iluminismo, né? Porque até então você tinha a igreja ela regulamentando e pautando tudo que era a área da vida humana, ciência, religião, enfim, tudo. Era a igreja que dava parâmetros. Quando houve então essa chamada revolução cultural, o iluminismo, né? A era das trevas que foi passando, a apreciação da arte, porque até a arte, tudo, era a igreja que falava isso aqui é, isso aqui não é. O parâmetro de verdade era a igreja, mas igreja como instituição, Estado. Então, entende? A igreja barra Estado, era uma coisa só. Isso nunca deu certo, gente. Nunca deu certo. Hoje é só mais uma repetição daquilo que não deu certo, a gente insiste no errado. É impressionante, né? Como a gente, assim, faz um esforço enorme para repetir os erros. Aí a gente fala que não aprende com a lição da história, aprende a repeti-la. A gente está repetindo a mesma coisa, nenhuma novidade. Diria Salomão, debaixo do céu, ou debaixo do sol capixaba, né? Mas a questão é, então veio todo esse retorno à intelectualidade, não apenas no sentido teológico, mas a reflexão filosófica, a própria arte. Isso foi só intensificando, né? E aí você teve esse período de reelaboração da filosofia, da ciência, veio também surgindo, né, muito forte, 2 séculos para cá, mais intensamente, e veio ressurgindo também essa questão do interesse por aquilo que é místico, porque a racionalização também veio, né, reconstruindo isso, mas tirando toda essa religiosidade. Então veio todos esses caras aí teóricos, né, René Descartes, o próprio Nietzsche, esses caras que vieram assim massacrando a religião e tudo que era sobrenatural, extraordinário, fugia do campo da metafísica que a filosofia ela denominou, né? Só que veio ressurgindo de pouco tempo para cá, um século e meio mais ou menos, ou até menos, não é um século 120, 130 anos mais ou menos, né? Esse interesse novamente por seres espirituais, anjos, demônios, o misticismo, o esoterismo e tudo isso. E a igreja, então, ela veio abraçando tudo isso, mas de uma forma distorcida. Então, assim, só para falar para os irmãos, nunca foi preocupação em 1900 anos de elaboração teológica, de igreja, eu vou usar uma palavra aqui, essas horas, mas alguém pode pegar aqui vai secando as palavras, eu quero só molhar as palavras, por gentileza, amado, eu esqueci, na minha agonia, obrigado. 2 coisas que não pode faltar aqui, viu? Água e maçã verde. Hashtag fica a dica aí para os novos alunos, viu? 2 pontos a mais na nota, maçã verde, aquela azeitinha. Alguns já descobriram isso aí, já está com o certificado garantido, cara. Só entre nós aqui, né? Corrupção desgramada. E aí, queridos, eu estava falando o quê? O interesse da igreja nunca houve. Sim. Em 1900 anos, né, nunca foi a preocupação. Você ia falar uma palavra e você pediu água. Isso, aí me esqueci. É porque a palavra acho que ficou seca, ela sumiu aqui, preciso molhar as palavras para voltar aqui. Exato. Obrigado, amada. Deixa eu abençoe aí. Deixa eu só molhar as palavras, vai que ela volta, né? Jeito transbordante, né, galera? O sobrenatural que eu estava dizendo, tá. É uma palavra que eu penso aqui em falar, mas não vou falar. Não, acho que não vou não, né? Ô povo curioso, tá vendo? É porque não é a cara de vocês que está sendo filmado ali que vai pro YouTube, né? Há uma tara por demônios que eu nunca vi, não é? Parece que há um desejo doentio, assim, por se envolver. A nossa conversa não são com demônios, é com Deus, é com o Espírito Santo. Os anjos é até entendível e desejável que um servo de Deus queira esse contato. Mas há uma preocupação demasiada e leva a uma distorção e uma espiritualidade meio estranha, esquisita, para não falar herética, essas abordagens intensas dentro de igrejas cristãs, que os cultos deveriam ser inclusive para Cristo, e Cristo deveria ser o centro daquele momento, do que, né, essas entidades e esses assuntos, não que isso não deva ser ensinado, etc e tal, mas enfim. Então a teologia
ela nunca se preocupou e nunca deu a ênfase sobre a questão do sobrenatural, né? Isso foi fomentado pelo movimento de batalha espiritual, tá? Movimento de batalha espiritual que vem surgindo mais ou menos em 1920. A gente vai fazer esse rastreio histórico aí para a gente entender. Só para a gente entender, ó, uma coisa que nunca foi a preocupação da igreja, nós estamos falando de 1900 anos, né? Então esse movimento de batalha espiritual que vem trazendo isso. Esse movimento, ele é caracterizado por uma leitura das escrituras e da realidade, sempre em termos de ação sobrenatural. Sempre olhar para a Bíblia, né? Esse movimento se caracteriza por isso. Sempre ler a Bíblia nesse sentido do sobrenatural, tá? Desconsiderando todo e qualquer processo natural da vida. Isso é um perigo muito grande. Como a gente falou na aula passada, na introdução, põe no colo de Deus todas as responsabilidades, que muitas vezes são nossas, e atribui ao diabo também muitas coisas que é de responsabilidade nossa em termos de pecado, por exemplo, né? Então o cara tem um mau caráter, aí o cara é um promíscuo, sabe? Com uma gira. Quer dizer, então assim, ele não é responsabilizado? É possessão demoníaca, a gente está falando então, é o quê? E aí a gente precisa rever toda essa abordagem, porque ela não é a realidade bíblica, né? Então tudo, se espiritualiza tudo, é um negócio horrível. Eu quero destacar aqui alguns nomes importantes nessa propagação, tá? Falei de alguns, coloquei lá, mas eu quero pegar de uma maneira muito mais completa, desde o início até hoje. Eu coloquei no grupo lá só os brasileiros, né? Mas eu quero colocar agora os precursores mesmo, todos esses que influenciaram esses nossos heréticos tupiniquim. O primeiro é Sec William Kenyon. Depois eu vou digitar e jogo lá no grupo. É Sec William Kenyon. Então, tem livro com esse autor, algum pensamento dele, saiba, é heresia pura. O grande problema da heresia é que não é mentira escancarada. Ela vem com texto bíblico, ela vem com aparência de verdade, né? Esse é o grande problema da heresia. Então, William Kenyon, Kenneth Hagin, estou abreviando aqui, né? Kenneth Ivan Hagin. Esse Kenneth Hagin, só para vocês entenderem, ele é o mentor, ele é a referência teológica do Romildo Rodrigues Soares, o R.R. Soares, tá? Então é ele, né, que é todo o mentor teológico do R.R. Soares. Então esse Kenneth Hagin também. William Marion Branham, outro cara assim herético demais nesse movimento da batalha espiritual. Aí vem Oral Roberts, muito famoso também, né, evangelista norte-americano. T.L. Osborne, outro também, livro aos montes que a gente veio consumindo aqui no Brasil, que a gente falou, né, que a teologia ela tem reforma na Alemanha, se propaga por toda a Europa, ela apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil, né? Então a gente tem esse lastro aí também. Peter Wagner, outro cara também herético nesse sentido. Então esses são os estrangeiros. Aí no Brasil, como eu falei para vocês, Valnice Milhomens, Neuza Etioca, Daniel Mastral, Rebeca Brau, Antonieta Rosa, entre outros também. Esses aqui são os mais evidentes. Então todos esses autores aqui de livros, todos esses pregadores que vocês escutarem por aí, fujam deles. Tá? Aliás, pode até ler, não tem problema. Se vocês tiverem o discernimento bíblico correto, aí vocês vão comparar. Talvez eu vou até vou propor aqui uma atividade. Mas façam assim, quando faltar 2 aulas para estar encerrando a matéria. E eu aviso vocês, né? Se eu lembrar. Se eu lembrar que eu pedi isso. O negócio não é fácil. E aí o que acontece? Qual que é a atividade que eu vou pedir para vocês? Depois da gente compartilhar alguns conteúdos, pensar em algumas coisas, buscar alguns textos bíblicos, vocês assistam uma pregação aleatória, qualquer uma dessas pessoas aqui, os brasileiros, né? Fica mais fácil. E aí vocês vão ter a condição então de falar, poxa, estou identificando de fato isso, né? E talvez antes não seria identificado, porque a gente não faz a comparação, porque a gente vem pregando e fala, nossa, que pregação bíblica, ou que sabedoria, que revelação de Deus, né? Mas depois que a gente vai ali detalhando e comparando, a gente vai identificando.
as heresias, né? Esse interesse em círculos evangélicos por Satanás, demônios, espíritos malignos e o misterioso mundo dos anjos corresponde ao surto de misticismo atual, tá? Ou seja, um interesse crescente no mundo, né, nos dias de hoje, pelos anjos maus e bons, pelo oculto, né, não só no mundo, mas dentro da própria igreja, que busca sempre aquela questão miraculosa, sobrenatural. O Colossenses capítulo 2, verso 18, desde a época de Paulo, já havia, porém isso não foi uma coisa alastrada, né? Não era algo assim que era uma heresia que se propagou e foi tão combatida. Paulo pontuou, mas parece que isso não teve tanta repercussão em outras igrejas, em outros contextos, tá? 2 e 18. Colossenses 2, capítulo 2, verso 18. Paulo, ele vai aqui advertir os irmãos nessa cidade de Colossos que eles estavam se envolvendo com esses cultos, que seriam cultos onde o sobrenatural, parece que era um culto, tem opiniões diferentes aqui nesse texto, né? Intérpretes. Eles pensam que Paulo estava falando de um culto que eles consideravam ser superiores, só alguns participavam, né? Às vezes tem esse negócio, né? A gente não faz uma divisãozinha, assim, a gente não acha que tem gente mais espiritual e menos espiritual. Não, você tem condição de lidar com isso aqui, né? Você tem que estar dessa forma aqui para... Então tem essas ideias aqui, né? Então seria um culto para, entre aspas, os super espirituais, né? Os mais espirituais. Eu não sei qual é o parâmetro para distinguir esse negócio, de quem é mais ou menos espiritual. Pelo menos biblicamente eu não vejo sentido nenhum daquilo que é colocado. Que a gente às vezes coloca que é mais espiritual, se ora mais, se jejua mais, essas coisas, né? Biblicamente eu não vejo que isso faz sentido. Biblicamente eu vejo quem é mais espiritual, quem tem mais fruto do Espírito. Ou quem tem mais aspecto do fruto do Espírito na vida. Porque nem sempre, de uma forma espiritual, como se coloca, a Bíblia considera como espiritual. Por exemplo, nós temos uma igreja no Novo Testamento que era a igreja mais carismática. Pensa nos cultos que nós chamamos hoje de pentecostal. Havia no culto tanta profecia que Paulo diz: põe lá, esse negócio é muita profecia, é muito poder, é muita mensagem de Deus entre vocês. Põe a ordem nesse negócio aí, né? Era muito poder que tinha, né? Paulo diz assim, ó, então tem muita profecia. Aí tem muitas pessoas que operam os dons de curar. Além das profecias, tinha muita língua estranha e variedade de língua, e gente que interpretava também. Tinha profecia aos montes, como a gente falou. Tinha assim, quem exercia o dom de sabedoria da palavra, o dom da ciência da palavra, o dom de milagres. E a gente fala de milagres como se fosse relacionado à cura, né? E milagres, o dom de milagre é outra história, né? Lida-se com o pulso da criação. Como interromper, por exemplo, o fluxo de um rio, de um mar, ressuscitar um morto, mandar a chuva, desmandar a chuva, onde você interfere no curso natural da criação. Isso é dom de milagre, que a Bíblia diz. Mas enfim, então você tinha todas essas operações carismáticas. A despeito disso, Paulo diz assim: vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, vocês não são espirituais, eu não posso ter uma conversa madura com vocês, vocês têm pecados aí que nem entre os pagãos a gente ouve dizer que tem, vocês são egoístas, vocês não querem levar nenhum prejuízo, processo do outro irmão por conta de quase nada. Vocês são promíscuos. Vocês ainda têm pessoas que não se desvincularam da homossexualidade. Ou seja, pecados assim horríveis. A igreja é a comunidade mais carnal que havia no Novo Testamento, onde havia mais manifestação carismática. Não parece uma coisa assim, entre parafuso, né? Para essa espiritualidade vendida, pautada pela ação do Espírito Santo dessa forma que a gente entende que é espiritualidade. Mas enfim, só para a gente tentar pensar um pouquinho mais nisso aí. Então, uns pensam que esse culto mais para pessoas superiores. Outros pensam que esse texto de Colossenses 2,18, esse culto dos anjos, é que de fato eles cultuavam sempre no entendimento que os anjos estavam lá e era quase um culto para os anjos, tá? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde. Umas palavras também complicam a minha vida, né? Estando de balde, em vão, né? Inchado em sua carnal compreensão. Olha o que Paulo adverte.
Cuidado com esse misticismo exagerado, metendo-se em coisas que vocês não entendem. Aí, amado, a gente vê esses caras abordando assim, eles dão nome para a entidade, denominam tudo quanto é entidade, o que faz, o que deixa de fazer, dão características assim, coisas, nossa. Aí a gente pensa, que sabedoria, né? Aí eu penso, que coragem, né? Porque falar aquilo que a Bíblia não fala, e não nos dá parâmetro, e de onde buscam essas informações? A aula passada eu falei, buscam em fontes que não é bíblica, não é cristã, em compêndios do satanismo, em entidades e nomenclaturas que são do espiritismo. Então, como que a gente... Esse meu foi bem paulista, né? Eu ainda não estou falando não tem, então vai com o meu. A gente, muitas vezes, não confia na Bíblia e não se limita à Bíblia. Essas verdades que transcendem, que a gente não consegue de fato ter outra fonte, a gente só fica na Bíblia, irmãos. Eu não posso me arriscar aí além do que está escrito. É muito perigoso, né? Se pautar, a nossa fé é uma fé estritamente doutrinária. Nós somos um povo de um livro. Nós somos um povo conduzido por Deus através da sua revelação. E se a gente não tomar cuidado em se limitar a esse livro aqui, amados, aí não há limites para a nossa imaginação, para os nossos delírios, como disse lá o Steve Hawkes, um delírio. Deus um delírio, mas não é Deus que é um delírio, é nós que somos esses, né? Eu coloquei só uma observação aqui. Não podemos espiritualizar o material e materializar o espiritual. A busca deve ser pelo equilíbrio e pela realidade. É isso que eu vou tentar conduzir essa matéria, né? A busca pelo equilíbrio. Quando a gente inverte, a gente espiritualiza o que é material, a gente está errando. Quando a gente quer materializar o que é espiritual, a gente também está errando. Então a gente precisa identificar, discernir e aí lidar com aquilo da maneira que tem que lidar. Tá? O que é espiritualizar o material? É justamente isso. Quando é algo que deve ser resolvido no âmbito do natural, a gente resolve isso de uma forma espiritual, mas entendendo que aquele é um processo, né? Por exemplo, a depressão, por muito tempo e por muitas pessoas e até hoje, ainda é tido como fonte demoníaca ou falta de fé. Isso é espiritualizar aquilo que é material, por assim dizer, ou seja, processos naturais. Só que nessa visão da batalha espiritual, desconsidera os processos naturais da vida. Jesus, ele passou por todos os processos naturais de um ser humano. A sua concepção foi sobrenatural. Fato, não houve esperma humano. A concepção foi miraculosa. Mas todos os processos de Jesus, de 0 até 33 anos, foi a sua vida, né? Todos os processos naturais. Aos 30 anos que ele foi ungido pelo Espírito Santo e a partir dali ele começa o seu ministério. Tem o filme lá do cidadão que eu esqueci lá, A Paixão de Cristo, né? Mel Gibson? Foi? Ele colocou lá no filme, Hollywood, né? Tem que dar incrementado o negócio. Com 12 anos Jesus ressuscitou o passarinho, vocês assistiram? Não ressuscitou lá o passarinho? Acho que tinha uns 12 anos, era menino. Tipo assim, ele quis colocar esse elemento, né? Jesus, ele era, desde pequenininho, não era mais processos naturais. Jesus teve que aprender a falar, a andar, a se comunicar, se sujeitou ao processo. Mas existem fontes extra-bíblicas, inclusive aquele reverendo Augusto Nicodemos, ele fala desse episódio também, que existiam algumas, como é que se diz? Algumas ideias ou alguns comentários de que Jesus fazia essas coisas, inclusive ele cita essa do passarinho também. Não como pregação bíblica, mas para dizer que existiam outros sinais, tanto é que a Bíblia fala assim, esse foi o primeiro sinal feito por Jesus. Aí ele fala então dessa questão aí de outros sinais que não estão narrados na Bíblia, mas que no linguajar popular, no senso comum, eles existiam. Sim, não sim. Você tem escritos
que vão falar da época de Jesus, porque a Bíblia fala de 12 anos, se cala e Jesus aparece com 30. E esses 18 anos, onde estava Jesus? Então você tem relatos que Jesus foi com os monges tibetanos, monges não, os orientais lá, que nem monge existia, né? Os monges eles são a princípio cristãos lá e tal. Mas na sabedoria oriental, Jesus passou lá esses 18 anos, dos 12 aos 30. Mas a própria Bíblia fala assim, mas esse aí não é aquele que viveu com a gente aqui em Nazaré, né? Sim. Então, olha só, então as informações que nós temos bíblicas, a gente tem confiança de afirmar. A gente tem um jargão na teologia que é assim, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Né? Então, a teologia sempre vai trabalhar na questão doutrinária e bíblica, não com outras fontes, quando a gente, lógico, recorre à fonte cultural, à fonte da história e da geografia, está tudo certo. Isso vai corroborar para algumas compreensões bíblicas do texto que já está lá. Mas não para pegar dessas fontes para estar extraindo verdade do que a Bíblia nem dá indício. Esse é o ponto, né? Então a teologia, qual é a função da teologia? Nos manter na razão bíblica e não ficar viajando muito na imaginação, porque aí não tem limite mesmo. E muito menos pegar esses relatos extra-bíblicos no sentido de trazer informações que a gente crive como sendo de fato uma verdade, sendo que a Bíblia não dá nem indícios daquilo. A respeito da vida de Jesus, com 12 anos a Bíblia se cala e ele volta com 30, e é isso que nós temos. Eles não tem o que inventar mais, não tem como, senão a gente vai... Porque assim, amado, o perigo é muito grande da gente sair da linha da verdade e ir para a heresia. É muito fácil fazer isso, e eu não quero correr esse risco. Eu prefiro ficar na simplicidade daquilo que eu tenho segurança, do que me aventurar, sabe, nessa pseudo-sabedoria, nessa questão assim que a gente gosta que o pavão seja enfeitado. A gente gosta de... Uma simplicidade das escrituras não atrai muito, mas o cara falar, trazer detalhes, escrever o anjo, falar do demônio assim, o que ele faz, deixa de fazer e tal, as pessoas ficam, nossa, que sabedoria, né? Que revelação de Deus. Então, mas a gente precisa ter muito cuidado disso. Então a gente não pode espiritualizar aquilo que é material. Esses processos, por exemplo, que a Bíblia, se nós pensarmos como nós nos convertemos, como foi a nossa salvação, foi por meios sobrenaturais ou natural? Natural. Alguém pregou, alguém comunicou o evangelho com a gente. Natural, não foi anjo, não foi o Deus propriamente. Isso aí pode ser de uma forma esporádica. Já falando, as exceções não podem virar regra. E as experiências pessoais, elas não podem virar doutrina, que a gente chama de conhecimento empírico. A gente não trabalha dessa forma. Estou falando dos cristãos em toda a história. Só que o movimento de batalha espiritual, as fontes são ou empíricas, experiências pessoais, ou essas fontes que não são bíblicas. Aí sinto muito, não tem como a gente estar segurando nessas coisas, né? Então a gente não pode espiritualizar o que é material, mas também materializar o que é espiritual. Então tem muitas coisas de fato. Por exemplo, você pode ter uma depressão que não tenha, patologicamente, não tenha fonte nenhuma. Não é hormonal, não é orgânica, não é biológica, não é nenhum trauma, né, no processo de formação da vida do indivíduo. Enfim, não tem nada ali, um diagnóstico científico não tem nada. Pode ser que seja, mas a grande maioria das vezes isso é exceção. Aí as pessoas querem pegar uma exceção e fazê-las dela regra, ou porque ela teve uma experiência pontual naquilo e tratar todos os casos daquela forma. Por exemplo, nós temos na Bíblia uma questão de um rapaz epilético. E a gente fala então que toda epilepsia é demônio? Então a gente precisa primeiro discernir. A partir do discernimento, aí a gente lida com aquilo da forma adequada. As fontes, eu não posso combater um inimigo com armas que não são direcionadas para aquilo, né? Senão a gente vai estar errando sempre, né? Enfim, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio aí pela realidade, tá? Nos cultos não deve girar, nossos cultos não devem girar e ter a ênfase em pautas que não são prioridades do Evangelho, mas deve girar em torno de Cristo. A característica maior da igreja evangélica não deve ser as crenças em milagres, mas na adoração e expressão da natureza de Cristo. Toda igreja evangélica, toda igreja cristã, que elas giram em torno do milagre, do sobrenatural, desse sentido miraculoso, ela deixa de ter o foco do culto. Qual é o foco do culto? Adoração a Cristo.
Cristo pregado, Cristo adorado, Cristo louvado. É muito fácil a gente ver a teologia da igreja pelas músicas que são cantadas. As músicas refletem a teologia da igreja. É fácil, não precisa nem ouvir a pregação do pastor. As músicas que são cantadas que antecedem essa pregação refletem qual é a teologia da igreja que elas creem. Eles estão reunidos ali pensando e sentindo e atribuindo o que a quem. As músicas já revelam isso, né? Então, quando fala muito de anjo, muito de demônio, muito de si, das suas emoções, a gente já sabe, isso aqui está tudo desvirtuado. Cristo não é o centro desse trem, agradando os mineiros, a expressão. Então, a prioridade dos cultos deve girar em torno de Cristo. A característica maior da igreja evangélica não deve ser nas crenças em milagres, né? Como a gente falou, mas nessa adoração a Cristo, tá? Pois deixa eu, antes que eu continue aqui. Vocês sabem que o milagre, ele atrai mesmo, que é impossível não atrair. Porque são coisas que fogem dessa ordem natural, não é o cotidiano, né? Não é o ordinário, é o extraordinário. Só que quando a gente se pauta na nossa espiritualidade, quando a gente constrói uma igreja, a gente se reúne na expectativa do milagre, é mais ou menos como um dependente químico, que ele sempre vai buscar aquela sensação e sempre em doses maiores. A abstinência entre um culto e outro é muito grande e ela quer viver o milagre, ser extraordinário em todos os momentos da sua vida, e os cultos é mais uma dose, e ela, o melhor é se chegar na overdose, que aí sim, irmãos, aí é arrebatado, aí fica alucinadão, né? Aí é bom, quando dá o branco, que a gente falava, né? Deu branco, eita, aí foi da hora, aí... Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a nossa vida cultica, nossa relação com Deus, ela vai se distorcendo, porque já não é Deus. Já não é a relação e a comunhão com os irmãos e com o próprio Espírito Santo. São sempre as experiências, que elas são experiências, a palavra está me fugindo aqui, não é mística que eu quero falar, meu Deus do céu, essas experiências mais sensoriais, que a gente é uma geração do sensorial. Se a gente não sentir, amados, se não arrepiar da cervical até a cóccix. Exato. Não é o que dá, né? Então assim, a gente precisa ter muito cuidado para ter o equilíbrio dessas coisas. E assim, não é um milagre, amados. Porque se não tiver milagre, a gente inventa e tem que ter. Porque se acontecer uma vez, a expectativa é que vai acontecer mais, e sempre mais, e sempre mais. Então, esse milagre, se é todo culto, deixa de ser milagre. O extraordinário passa a ser ordinário. Porque as pessoas leem a Bíblia, né? E talvez a impressão é assim, nossa, você vê? A gente lê de Gênesis, Apocalipse, é só milagre, só milagre. Mas assim, tipo Gênesis, capítulo 1 não era segunda-feira, capítulo 2 não era terça-feira, capítulo 1 não era. Não é, mais. Então a Bíblia, ela relata pontualmente a história de 3.000 e tantos anos. Ela é seletiva, ela vai contar de fato situações que tem essas intervenções de Deus na história. E muitas vezes de uma forma natural. Você vê, por exemplo, João Batista, que Jesus diz foi o maior profeta, o maior homem. Eu achei interessante essa expressão, nascido de mulher. Eu pergunto, quem não foi nascido de mulher, né? Pode ter sido nascido do pai, que foi Jesus, né? Mas de mulher nasceu. Mas enfim, eu até me perco. João Batista foi o maior. Ele não operou um milagre sequer. E Jesus o considera como o maior. Por quê? Porque ele veio preparando a vinda do Messias. Porque João Batista, ele veio preparando o coração dos pais para se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Questão familiar. Um coração bem disposto das pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. São todos processos naturais de instrução, de advertência, que é o que o profeta fazia. O profeta denunciava as estruturas sociais, as relações de hierarquia distorcida,
apontava as coisas mais cotidianas da nação de Israel. Veja que coisa interessante. Então a gente precisa ler a Bíblia na perspectiva que ela tem. Quando é milagre, é milagre. E quando não é milagre, não é milagre. E todos os milagres que foram feitos foi porque os processos naturais não foram cumpridos e obedecidos como Deus estabeleceu. Então o milagre, na verdade, é uma intervenção pela desobediência do homem, não pela obediência do homem. E os milagres não geram fé, irmãos. Porque nós tivemos uma geração, milhares de pessoas, alguns dizem 2 milhões de pessoas, entre meninos, idosos e tudo mais, por 40 anos, ininterrupto, eu estou falando sem exagero, dia e noite, era milagre a olho nu. Foi a nação de Israel no período do deserto. A gente está falando de 40 anos ininterrupto, ou seja, de noite, sem exagero nenhum, porque a gente usa as linguagens exageradas, as hipérboles, né? Mas aqui não tem hipérbole não. 24 horas por dia, durante 40 anos, milagres a olho nu, e essa nação, e essa geração que presenciou isso, não entrou na terra prometida por um fato: incredulidade. A conclusão que eu chego, André, o milagre não gera fé na vida de ninguém. E quem precisa de milagre é porque não crê em Deus e precisa ver para crer. Nós cremos. E o ver e presenciar não vai alterar a minha fé em Deus, porque eu me relaciono com a pessoa dele, não pelas intervenções dele na minha vida. Quem precisa de sinais e provas de amor e qualquer coisa assim, é porque não tem uma relação madura com Deus ainda. Não é? É só um pensamento meu. Pois o perigo de dar ênfase a isso, né, é que nos levará à tendência de transferir responsabilidade para Deus e os demônios. Tiago capítulo 2, verso 14 a 17. Daqui a pouco os irmãos vão falar, eita, esse professor de teologia incrédulo, né? Não crê em milagres, esfria todo mundo. Né? Ai, meu Deus do céu, como a gente já está. Vamos esperar para Hã? melhorar. O Silvio que eu não entendi. Vamos esperar para melhorar. Eita, meu Deus do céu. Eu ia falar espere sentado, mas vocês já estão, né? Então, Tiago. Esses professores de teologia é tudo assim mesmo, apaga o fogo. Estranho, né? A gente apaga o fogo estranho. Joga balde de água mesmo, né? Do fogo estranho, né? Tiago capítulo 2, versos 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é isso? Verso 18, até passei até o 17 só. Estou empolgado na leitura aqui. Então qual é o perigo, amados, da gente dar tanta ênfase aos milagres, essas ações, intervenções de Deus e tal? Porque a gente tira nossa parcela de responsabilidade sobre os processos naturais uns dos outros. E aí a gente faz o quê? Ou coloca tudo na conta do demônio ou na conta de Deus. Se é no sentido negativo, é o demônio. Se é no sentido positivo, que precisa alguma coisa ser feita, então é Deus que vai fazer isso. Que é Deus que faz, no final das contas, a gente sabe. Tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Só que Deus faz ordinariamente, pelos ordinários, as coisas extraordinárias. Mas de uma forma ordinária. Não é? Então, quando a gente transfere tudo para Deus, fica mais fácil. Dá a impressão que a gente está exercendo a fé da espiritualidade, essa questão mais elevada. Só que Tiago diz, não, a fé, ela é praticada, ela é exercida nos meios naturais do ministério cotidiano. Porque se eu digo, não, meu irmão, vou orar por você, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. Para nós é mais cômodo, amados. A gente melar a testa lá do casalzinho lá com óleo,
né? Não, Deus vai resolver o problema do casamento de vocês do que a gente entrar num processo de discipulado, caminhar com essa família, esse casal e bora junto aqui. Que é nesse processo aqui que a gente entende que o Espírito Santo vai restaurar a vida de vocês. Vamos se engajar nisso. Eu e mais tantos outros que estiverem dispostos, como família da fé, a abraçar a causa aqui. Esse casalzinho que está aqui numa desestrutura e não está conseguindo lidar com as suas questões. É muito mais fácil, mais cômodo para nós, né? Colocar tudo na conta de Deus, é Deus que vai fazer. Então ou é mais fácil a gente falar assim, não, vocês entram no quarto lá, pelo menos uma vez na semana, durante 7 semanas, faz uma campanha para vocês. Deus vai resolver isso. Do que a gente ter o gabinete pastoral e todo esse processo aí, humano, natural, que Deus propôs, inclusive, para que a gente caminhasse como família da fé. Falando, mas e a oração não conta? E o propósito não conta? A gente gosta tanto dessas coisas. O propósito não conta, a oração não conta. Então, lógico, faz parte, amado. Nunca, como cristãos, que a gente vai falar que a oração ela não é importante, ou que não deva acompanhar outros processos. Pelo contrário, nós fazemos tudo isso em oração. Então, a oração, na verdade, não é a esquiva da nossa responsabilidade. A oração, na verdade, é o pedido que Deus nos dê recursos para que tudo isso seja feito, né? Porque precisa de muita unção de Deus para acompanhar uma situação dessa. Precisa de muita fé para acreditar que naquele processo que você não está vendo, e parece que cada semana piora mais, que o negócio é assim, né, mano? Quando a gente se engaja na vida dos outros, a gente tende a desanimar mesmo. Então é mais fácil afastar-se e deixar que Deus resolva. Enviando, não é fácil do que a gente ir lá e estar nesse processo, porque é desanimador demais, é desmotivador demais. É ingrato demais. Há pouco resultado quando a gente faz isso no individual. Porque a gente sempre gosta do coletivo, é mais fácil. Eu pregar no domingo e transferir tudo para Deus naquele momento do culto, da minha oração, do que na segunda-feira, porque o difícil não é ser igreja no domingo, o desafio é da segunda-feira. Hoje é segunda, segunda, né? A igreja de segunda-feira. Talvez ela é mais virtuosa do que a igreja do domingo. Porque a igreja de segunda-feira é o chão de fábrica da vida. É a realidade nua e crua que Deus nos chamou para enfrentá-la de peito aberto e com fé. Mas a fé não se esquiva das responsabilidades, da nossa parcela de responsabilidade. Mas uma fé que entende, Senhor, qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação? E aí eu vou fazer. Mas o Senhor me dá graça, porque eu de fato não vou dar conta. Mas eu preciso fazer. Então a gente ora como se tudo dependesse de Deus e a gente faz as coisas como se tudo dependesse da gente. Eu falei isso semana passada, me parece. Então Deus não deve ser apenas percebido nos termos de suas ações extraordinárias, né? Mas também nas ordinárias. Eu acredito de fato nisso, amados, que a Bíblia ela nos mostra um Deus muito mais ordinário naquilo que ele se... Quando eu digo ordinário, vocês estão entendendo, né? Não estou nem xingando Deus. E nem estou dizendo que Deus é menos Deus por estar mantendo aquilo que Ele estabeleceu na sua própria criação. Eu acho que eu dei para vocês esse relato, que um dia eu fui na igreja lá, no aniversário do templo da igreja, e muitos pastores representando várias igrejas ali e tal, e eu no meio. E aí o pregador, que era um pastor, contou um fato de que ele estava passando uma necessidade. Ele era pastor integral de igreja, estava passando necessidade, não tinha acho que nem um terno, uma roupa lá, tudo surrado, zoado, a roupinha do pastor lá e tal. E aí ele contou lá o que Deus fez, enfim, não vou resumir aqui que eu nem lembro dos detalhes mais. E quando a nossa fé é pautada em testemunho, também eu acho um negócio muito perigoso. Porque sempre os testemunhos, ou quase sempre, vou tirar minhas palavras, de vez em quando os testemunhos, eles mascaram muita coisa, né, que a gente gosta sempre das esquivas, sempre da omissão. E aí ele contou lá que houve um milagre lá e, sei lá, chegou um terno na casa dele, mas não por ninguém da igreja, enfim, foi um milagre. E o povo, glória a Deus, aleluia, e as línguas estranhas no meio. E eu, incrédulo que sou, frio do jeito que sou, teólogo que não crê em nada do jeito que sou, fiquei pensando no meio de todo aquele poder naquele culto. Ó, tá vendo como a gente é ruim para cultuar Deus, né? Quem pensa muito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo está glorificando a Deus por uma negligência de uma igreja que não cuida do seu pastor. E aí Deus precisou realizar um milagre para providenciar uma coisa tão básica que Tiago diz, cadê a fé dessa igreja que viu o cara lá sem a roupa? Diz, não, há 500.
vai se aquecer de algum... Vai na fé, irmão. Que a gente vai orar por você. Né? Então assim, vai na fé, irmão. É muito mais uma declaração da minha negligência e que não exerço amor prático, bíblico, sobre a vida do outro e diz, é Deus que cuida de você. É Deus que cria o menino. Os pais são responsáveis por ele e a gente não se envolve no processo, né? Então isso aí que é um grande perigo, eu entendo, de ver só Deus nesses processos extraordinários e não nos ordinários. A maioria de nós fomos salvos por meios naturais, como eu falei, como testemunho de alguém, a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, e não dessas intervenções miraculosas e extraordinárias, né? Como foi a conversão de Paulo, como eu citei, mas que foi uma exceção e não pode ser uma regra, irmãos. Uma exceção. As experiências pessoais não devem virar doutrina ou regra para todos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Então vou repetir aqui. As experiências pessoais não devem virar doutrinas para todos. Doutrina ou regra, né? Olha, amados, eu não duvido. Pode não parecer, mas eu sou crente. Eu estou falando que eu creio de fato, né? Eu creio de fato, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas de crer em anjo, em curas, em nada disso. Tudo que a Bíblia relata, eu creio piamente, eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Creio, as experimentei aos montes na minha vida cristã. Falo a tal da língua estranha, né? Sinto a presença de Deus, às vezes parece que eu vou capotar, mas eu tenho um comportamento diferente. Eu creio em tudo isso. Só que eu não posso pautar a minha vida, as minhas sensações, a minha experiência pessoal, como padrão de espiritualidade para o resto, irmãos. Não é doutrina. Doutrina é aquilo que está aqui e ela é para todo mundo, é universal, é atemporal e é para todo indivíduo, em toda a cultura. É o que Deus estabeleceu aqui, que é diferente das nossas experiências. Às vezes as pessoas querem que a outra exerça a fé da forma que ela exerce. Isso é muito ruim. No casamento, então, isso, meu Deus do céu, prejudica muitos casamentos. Porque um tem uma intensidade, uma forma, né? E o outro tem outra, e está tudo certo. É um indivíduo exercendo a sua espiritualidade diante de Deus, a sua vida de comunhão é privada. Só que a gente quer fazer do nosso privado público para o público. Não é assim, não deve ser assim. Penso eu que Deus não estabeleceu isso. Porque Deus considera a individualidade de cada um, a peculiaridade de cada ser humano, que é um universo à parte, né? Na sua relação com Deus, na sua compreensão e tudo mais. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então as experiências pessoais não devem virar doutrina ou regra para todos. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, está escrito o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia, nenhuma doutrina, profecia aqui se refere-se às Escrituras, tá? Profecia aqui, nesse texto, se refere à Bíblia Sagrada. Ela não é de particular interpretação e ela não é produzida por vontade de fulano nenhum. Veja só, a gente tem que ter muito cuidado para não interpretar a Bíblia a partir das nossas experiências pessoais. Eu olho a Bíblia, na minha compreensão é assim porque Deus fez assim comigo. Então calma aí, a gente está partindo da interpretação bíblica de uma lente de uma experiência pessoal, a gente joga fora, interessante isso, né? Joga fora assim, milhares de anos sendo por muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história, estudando e interpretando as Escrituras, que a gente tem aí muitos documentos, muitos livros, os teólogos. Os teólogos são vistos nesse movimento de batalha espiritual como pessoas assim, não muito queridas, não muito quistas. Não é não, amados. Porque são pessoas desagradáveis, porque elas falam muito da Bíblia. Eu estava em uma reunião de obreiro, uma experiência pessoal, tá? Não estou colocando como doutrina, eu só estou dizendo que ali eu fiquei admirado, boca aberta até para falar. Eu estava citando algumas questões bíblicas e tal a respeito do... Aí eu acho que os irmãos ficaram tão injuriados comigo
principalmente o pastor na ocasião, disse: irmão André, esquece a Bíblia um pouco. Eu falei: what? Como assim? Mas é a nossa regra de fé e prática? Não, esquece a Bíblia um pouco aqui, vamos resolver esse negócio assim, assado. Quer dizer, os caras não estavam suportando o que a Bíblia, ela fala, porque é incômodo, desconstrói aquilo que a gente quer construir como experiência nossa pessoal. É muito ruim a gente ser confrontado. Tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 13, eu acho que é verso 8, 9, me ajudem aí. Não anotei nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 13, deve ser o verso 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defender. É que está um pouquinho diferente, né? É bem diferente. 13 o quê? 13,8 é isso? 13,8. É isso? A versão está assim também? De vocês? Igual da Lorena? É bom. Me ajudem aí. É 2 Coríntios 13, capítulo 13, verso 2. Podemos contra a verdade, senão pela verdade. Exato. Então a gente falou desde a primeira aula, da aula passada, que a arma de Satanás, a principal, é a mentira. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Olha só. Então, na verdade, você que o combate contra Satanás não é um choque de poder, amados. É um poder com outro poder, combatendo outro poder. Nesse sentido que a gente, esse embate, né, que a gente tanto enfatiza. O texto está dizendo, é o poder da verdade. Então, tipo, não é poder de Deus é maior do que o poder de Satanás e é poder contra poder. Não é essa a ideia, amados. É a verdade de Deus combatendo a mentira de Satanás. Esse é o ponto central das Escrituras Sagradas. E tem outro, já que eu falei isso aqui, poder contra poder, as pessoas pensam, na batalha espiritual isso é muito colocado, né? Que Satanás, ele é quase que equiparado a Deus. É quase que um reino paralelo, uma disputa com Deus. A gente vai mais para frente falar sobre esse aspecto da soberania de Deus. Não tem condição. Satanás e os demônios, eles, mas nem de longe, preocupam Deus. Mas nem de longe eles podem estar prejudicando uma pessoa que está escondida em Cristo Jesus. A gente vai falar mais para frente, porque esse movimento de batalha espiritual afirma que um cristão é possível ficar possesso de demônios. Isso é uma aberração. Esse William Marion Branham, ele desconsidera a Trindade, uma doutrina fundamental do cristianismo. Ele diz que toda enfermidade é um germe de Satanás. Toda enfermidade é um germe de Satanás. Olha que coisa absurda. Só para a gente entender o que esses caras pensam, como eles vão lidando com essas questões naturais. Por exemplo, né? Aliás, se você, Kenneth Reagan, que é o que influencia o R.R. Soares, por exemplo, assistam o R.R. Soares, não tem problema nenhum. Então, quem pode ficar doente, né? Porque se ficar doente, já é de Satanás. Ou é sinal de falta de fé, ou você está em algum pecado enrustido. Estou falando sério, eu acho absurdo também. Mas a ideia dos caras é essa, desse movimento de batalha espiritual, é isso que eles pregam, é isso que eles ensinam. O R.R. Soares, isso é muito nítido. Olha que coisa absurda. Quando o cara ele é tão preso ao sistema que ele vai construindo, né, ele vai abraçando, quando chega na vez dele, ele faz alguma coisa para manter aquilo. Ele foi entrevistado por uma revista, o R.R. Soares, que precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Só que o que ele diz, se você tem fé, você vai ser curado. Você vai ser curado. Não tem outra conversa, não tem opção. É isso. A fé, ela faz você ser curado. Você não pode ficar nessa situação. Aí, entrevistaram mais o entrevistador lá, né? Perguntou assim, mas o senhor diz que quem tem fé e tal, vence, né? E é curado e tal. Mas o senhor precisou passar por uma intervenção cirúrgica, fez uma cirurgia de fé. Mas o que aconteceu? Foi, não, eu não tive fé mesmo naquele momento. Olha só, o cara tem que sustentar a sua mentira, então ele tem que, ainda que reconhecer que ele não teve fé. Né? Então assim, a gente percebe, amado, essas distorções que a Bíblia nem de longe dá respaldo para isso. Então Satanás não está em queda de braço com Deus.
Satanás não é um ser que prejudica o reino de Deus. Satanás, amados, ele não tem poder algum sobre aqueles que estão sob o sangue de Cristo, estão escondidos em Cristo. Diga assim. Você falou a respeito do cristão, não pode ser Possesso por demônios. Possuído. Você explicação de Paulo. Qual? Espírito da carne, Sim. ninguém sabe se é um espírito, isso tudo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, né? Esse é o período. 2 Coríntios capítulo 12 diz que um mensageiro de Satanás vinha esbofetear Paulo, né? Ali em nenhuma versão, inclusive nem da Lorena, deve falar isso. É diferente. E aí, me ajuda aí, que se tiver a gente arranca essa página. Tô brincando, né? Tô brincando. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Mas nem de longe dá a ideia de que é uma possessão demoníaca. Nem de longe. Não tem um texto sequer bíblico que mostra um cristão genuíno sendo possesso por demônios. É impossível. Esses caras, eles vão dizer o seguinte, eles vão falar, não, o demônio se aloja no corpo, não é no espírito da pessoa. Só que a Bíblia não ensina isso. O discípulo de Cristo, ele é, inclusive, propriedade e habitação do Espírito Santo no seu corpo também. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, você não tem essas ideias distorcidas. Então, esse mensageiro de Satanás, de fato, de alguma maneira, a semelhança de Jó, foi uma permissão de Deus para afligir uma área da vida de Paulo, no caso, né, lá de Jó e aqui de Paulo, para uma finalidade, que era mantê-lo humilde por causa das excelentes revelações. Mas a gente precisa pensar o seguinte, não foi Satanás que enviou, foi Deus que enviou. E não é uma possessão demoníaca, é um propósito para de alguma maneira causar em Paulo um prejuízo que não sabemos o que é. Ali é só conjectura. Foi os olhos de Paulo que ele ficou meio de cegueta lá, né? Mesmo depois de recuperar, e foi afligido em Damasco lá. Foi a consciência de Paulo porque ele permitiu a morte de Estevão. Enfim, nós não sabemos. E o texto nem se preocupa em nos dar essa informação, porque o texto lá está dizendo, olha, está vendo só? Deus ele permite até circunstâncias da nossa vida uma finalidade de nos manter humilde para a eternidade salvos. Embora isso prejudique de alguma maneira a vida da pessoa, nessa questão até física, mas nem de longe isso dá a ideia de possessão demoníaca. Não tem como. Mas não tem como mesmo. Mas e Saul? Né? Já faço outro recorte aqui, vou bater na mesma tecla, que isso aqui, quem está comigo no tempo, toda aula ou toda oportunidade eu falo isso. No Antigo Testamento, ele precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. Porque o que acontecia nas pessoas que serviam a Deus no Antigo Testamento não é a mesma coisa que acontece no Novo Testamento. Como Deus se relacionava, o propósito de Deus, a pedagogia de Deus no Antigo Testamento é uma coisa e no Novo Testamento é outra. São duas alianças diferentes, com propósitos diferentes. A antiga, ela ficou obsoleta, caducou, o Novo Testamento diz isso. E a nova aliança, sim, o Novo Testamento para nós é parâmetro do que acontece com o servo de Deus, com o discípulo de Cristo. Então, primeiro, Saul, no Antigo Testamento, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar lá uma relação que as pessoas tinham no Antigo Testamento com Deus e transferir isso para o Novo Testamento. São coisas distintas, tá? Segunda coisa, Saul tem que questionar se ele de fato era um discípulo de Cristo. Não era de Cristo, não. Se ele servia a Deus. Tem que questionar. Eu questiono isso. Nós estamos falando de servos de Deus. Nós estamos falando de pessoas regeneradas, de pessoas que têm a habitação do Espírito Santo. Esse é o ponto a ser levado em conta. Tá? Então, só para distinguir isso aí, né? Mas eles não, eles dizem que um discípulo de Cristo, uma pessoa regenerada, ainda é possível ficar demoniado. Mas a gente chega lá e vamos trabalhar um pouquinho melhor isso lá para frente, tá? Então, quando a gente aborda, eu fiquei de falar alguma coisa, tá tudo certo? Tá? Posso prosseguir? Vamos lá. Quando abordamos eu cortei a palavra aqui. Eu mesmo escrevo e eu não entendo o que eu escrevo. É impressionante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você falou sobre possessão. Qual a diferença entre a pessoa estar possessa e estar endemoniada? A possessão é no espírito? Não, é tudo a mesma coisa. A possessão demoníaca e o... Então o crente não pode ficar nem possesso, endemoniado, nada disso. Eu vejo biblicamente isso impossível. Eu não tenho um caso na Bíblia e o ensino da Bíblia não me permite.
pensar isso. Um cristão genuíno. Então, quando fica, não é feito. Ah, não tem como ser. Eu vou até para física, eu não vou nem para metafísica. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como que uma pessoa ela pode ser habitação do Espírito Santo e de um demônio simultaneamente? Isso para mim nem lógica tem na física, muito mais na espiritualidade bíblica. Então aqui eu vi, possesso é dentro, endemoniado é influência exterior, possessão é por dentro, interior. É um malabarismo etimológico que eu nunca nem vi. Ó, vamos lá, Marcos. Nesse tema você tem dois termos que eles usam, que é a pessoa endemoniada e a pessoa demonizada. Tá? Endemoniada, até o termo endo é dentro, né? Então seria o demônio dentro. Demonizada, estou falando no pensamento, não estou nem falando que é certo ou errado, calma que a gente trabalha isso aí, só para a gente distinguir aqui que há a tentativa de você diferir o que é uma pessoa endemoniada e uma pessoa demonizada. Uma pessoa endemoniada, na ótica de alguns, é a pessoa possessa por demônio, demônio dentro, foi possuída, as suas faculdades mentais. Ela não tem. O endemoniado de Gadareno, lá no Marcos capítulo 5, é um exemplo talvez mais clássico disso. Né? Ou seja, o cara não tinha mais as suas faculdades mentais. Era o demônio que estava manipulando, controlando o seu corpo, sua fala, tudo. Então isso é uma pessoa endemoniada. É a possessão demoníaca. Isso que a gente entende. Alguns entendem que a demonização seria uma pessoa influenciada pelos demônios no sentido de ensinamento. Que Paulo diz doutrina de demônios. Então tem muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, para não falar alguns pastores no título, né? Não pastores bíblicos, que o Edson Queiroz, um pastor já falecido lá de Santo André de São Paulo, primeira igreja batista de Santo André, ele tem um livro muito interessante que é Transparência do Ministério. Ele diz assim: Satanás também chama pastores para o ministério. Estranho, né? Vocaciona. Tem alguns vocacionados por Satanás que estão no ministério pastoral. Fala, nossa, é coisa estranha. Então tá, vamos ler o 2 aos Coríntios, capítulo 11. A gente depois volta aí. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Amados, o negócio é esse. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Quero ler o verso primeiro, a gente vai lendo e depois vou dar um saltozinho aqui, mas tudo no capítulo. Capítulo 11, 2 aos Coríntios. Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Isso é um pedido meu também, tá? Porque estou zeloso de vós como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. É isso que está acontecendo, inclusive, na vida de muitos. E olha o que Paulo diz: eu temo que, como a serpente enganou Eva, vocês se apartam da simplicidade que é em Cristo, do entendimento de vocês. É outro Evangelho, é outro Cristo, não do que os apóstolos têm pregado na vida de muitos. Vamos dar um pequeno salto para ir direto ao ponto aí, no verso de número 12, né? Verso número 12. Mas o que eu faço, farei para contar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, então tem verdadeiros e tem falsos amigos. Tem apóstolos verdadeiros e tem apóstolos falsos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Apocalipse capítulo 3 diz que tem alguns que são da sinagoga de Satanás. Olha só, nem todo que se diz judeu é judeu de fato. Nem todos que são de Israel são israelitas verdadeiros. Então diz o texto: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, amados, Satanás também tem seus pastores, seus pregadores, seus professores de teologia, seus líderes. Aí esse pastor ele argumenta o seguinte, para mim faz todo sentido. O pastor que não incentiva o amadurecimento da sua igreja na questão teológica, que não investe em missões de uma forma prioritária, e para ele, uma igreja para se considerar missionária, no mínimo 30% da sua renda na fonte teria que sustentar missionários integrais. E esse pastor está falando de uma igreja que mandava mensalmente para o campo 100 mil reais. Né? Então o cara está falando com toda a propriedade. E eu, graças a Deus, o conheci. Então, um pastor que não incentiva, não amadurece, não leva a sua igreja ao crescimento, ao amadurecimento do conhecimento bíblico e teológico, que não investe pesado em missões, inclusive é contra a teologia, que não lida, que não dispensa, que não enfatiza, que não prioriza o cuidado com as famílias. E a gente está falando de tudo isso aqui, prioridade, amados, nem mais nem menos, prioridade, o tripézinho da igreja, sabe, família, ensino bíblico e missões, tem que girar em torno disso, toda a igreja. Ele diz assim, como que eu posso entender que esse pastor, ele é usado pelo Espírito Santo? Porque se ele não faz, não é neutro, ele é contra, de alguma maneira, pela negligência, pela omissão, ou às vezes até, né, pela fala, diz que não importa não, o negócio é outro, é jejum, uma oração, um monte, vale e a bexiga toda. E aí o que acontece, amados? Ele conclui, só pode ser usado por Satanás. Para mim faz sentido um pensamento desse. Às vezes nem ele sabe. Sim, porque Satanás engana, né? Satanás engana. Amados, se o sujeito enganou milhões e milhões de seres angelicais que viram Deus face a face, imagina nós. Muito mais de milhares de anos, hein, Maria? Eu falei que eu falei que é o maior psicólogo da história. Satanás, não da maneira positiva, né, amado? Porque ele vai pela observação, não precisa ler mente de ninguém, amado. Não é necessário ler mente de ninguém. Satanás nem tem esse poder e nem precisa também. Porque se um bom psicólogo consegue fazer a leitura facial, corporal, é observação, né, Mariana? Basicamente a psicologia se pauta pela observação comportamental, você tem linhas diferentes e tal. Imagina um ser que está observando há milênios o comportamento humano. Ele não é onisciente e nem precisa ser. Então ele sabe todas as artimanhas. O Paulo disse, eu não ignoro os ardizes de Satanás. Fala, nossa, né? Então nós estamos lascados, estamos perdidos, o que sobra para nós? Não, amados. O que sobra para nós é o que sobra, né? O que sobra, né? Vocês entenderam, né? O que nós temos de segurança, amado? Então não é a nossa sabedoria, não é a minha capacidade de interagir nesses mundos, não é a minha espiritualidade, amados. É o sangue de Jesus Cristo, é a obra de Cristo na cruz do Calvário, é a Bíblia Sagrada do norteando. A Bíblia fala sobre selados pelo Espírito Santo para a vida. Sim, exato. Nesse movimento de batalha espiritual, a gente vai falar sobre maldição hereditária, viu? Segurem aí que nós vamos chegar lá. Essa ideia da maldição hereditária como apresentado na batalha espiritual desconsidera, inferioriza a obra de Cristo na cruz do Calvário como não sendo suficiente. É preciso ainda fazer alguma coisa. Eles colocam como primeiro vem a libertação e depois a salvação. A Bíblia diz que é o contrário. Nós somos salvos e pela salvação e pela conversão vem-se um processo de aperfeiçoamento que é chamado de santificação, que é tratar o caráter da pessoa distorcido pelo pecado e restaurá-la com os valores e os princípios bíblicos, que é o fruto do Espírito, que é a evidência da espiritualidade madura e libertadora na vida da pessoa. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Isso é o forjar o caráter de Cristo na vida de todo cristão. Né? Então Jesus diz: o que liberta? Uma boa oração. O que liberta? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Alguns perguntam: mas você precisa de libertação? Eu não. Eu preciso ser trabalhado no meu caráter em muitas questões. Há muito pecado aqui que eu estou numa briga violenta. Faz 24 anos. E acho que isso aí vai até o final. Processo de santificação. Santificação. Eu sou liberto, irmãos. Na cruz do Calvário, os grilhões foram quebrados na minha vida. Inclusive, eu sou o mais avivado que tem, porque desde o dia que eu aceitei Cristo, eu passei da morte para a vida. Então, uma pessoa avivada que nasceu de novo, está vivo. Né? Fervor espiritual é outra história, mas vivo eu estou, liberto eu estou. Até a musiquinha eu estou tentando lembrar aqui, eu não vou cantar porque vocês desanimam eu cantando. Né? Então a gente precisa entender todas essas questões. A gente vai entrar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Textos bíblicos, se é possível isso, mas já adianto, não é possível. E o movimento de batalha espiritual é muita distorção, é muita heresia pesada, né? Nesse sentido que eles buscam sei lá onde, quer dizer, eu até sei, mas digo, na Bíblia não é. Não tem como, os textos bíblicos não dão mais nem de longe indício que isso é possível, essas questões que nós estamos tratando como distorções. Eu estou falando dos erros ainda, né? Dos erros, das distorções, calma que a gente vai chegar na questão mais bíblica e de fato é. Eu não sabendo o que é, para mim já é meio caminho para a gente saber o que é, entendeu? Então tipo, ó, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, pronto, então a gente já sabe o que não é, já fica fácil, a gente já elimina aqui o que não é e depois para a gente saber o que é. Então vamos identificar o erro primeiro, vamos identificar o que não é, aí depois fica até mais fácil para a gente, então é isso, então isso aqui não é. É a mesma coisa assim, a gente não consegue saber de Deus tudo o que Ele é, mas sabendo o que Ele não é, já para mim é muito vantajoso, né? É igual o nome do pastor Pedro, já viu roubado, é melhor perguntar quem não foi. Bom, enfim, amados. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e